Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Olá, não sei de que lugar do mundo você está, mas eu estou aqui com grande Leonardo Correia, eu sou Caio Scomparin, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Marmita Econômica. Aqui nós falamos sobre a linguagem do poder e como ela faz parte da sua vida. Também mostramos como pequenas escolhas têm grande impacto. Como já disse, eu sou Caio Scomparin. E eu sou Léo Correia. E hoje nós vamos falar, né, no nosso tema de hoje, vale a pena continuar estudando? Então eu já vou engatar, né, nessa pergunta aqui para o Léo, né, porque a gente tem curso de tudo quanto é coisa que você possa imaginar, né, principalmente nesse último ano, cresceu ainda mais a popularização dos cursos online, e eu fico aqui imaginando as pessoas que estão prestando vestibular, prestando Enem, será que vale a pena? Será que vale a pena um curso técnico, graduação, um curso livre? O que você me diz, Léo? Olha, responder essa pergunta, a gente pode responder ela de várias frentes, né? Então, deixa eu começar com um aspecto mais filosófico e abstrato. Tudo que a gente estuda, tudo que a gente aprende, tudo que a gente acumula de conhecimento, isso faz a gente aumentar as nossas capacidades, né? E só por isso já é positivo. Então, a questão do estudo, né, a gente também, então, apesar de ter essa pegada de aumentar as nossas capacidades e isso por si só ser positivo, a gente tem que ter um pouquinho menos de ansiedade sobre a aplicação das coisas. Porque nem sempre, quando a gente vai estudar ou fazer um curso, independente de qual a duração do curso, nem sempre a aplicação daquele conhecimento vai ser imediato. Educação é um investimento de longo prazo. E para dar um exemplo aqui para essa resposta, que eu acho que ele é icônico, é o Steve Jobs, né, o fundador da Apple. Por quê? Na história da vida dele, ele comenta que ele largou a faculdade e ele foi estudar caligrafia. Depois, lá, quando ele estava lá na Apple, começando a Apple, desenvolvendo o primeiro computador pessoal, ele usou aquele conhecimento de caligrafia que ele estudou para deixar as fontes do computador visualmente agradáveis. Então, poxa, a gente não pode ter essa ideia, né? Falar, pô, vou estudar isso para aplicar agora. Nem sempre isso acontece, né? E por que esse ponto é interessante? Cada vez mais, a partir de agora, as carreiras e a relação que a gente tem com o lado profissional da nossa vida vai ser algo fluido, né? Então, é mais o que você faz, aonde você faz, com o que você faz, tudo isso vai ser muito mais difuso. Então, quanto maior o nosso estoque de capacidades e habilidades, a gente pode oferecer mais, a gente pode fazer mais coisas de jeitos diferentes e tudo mais. Então, essa é uma vertente que eu gosto de pensar, né? De que estudo sim vale muito a pena, mas eu não posso pensar que tudo que eu estudo eu vou ter uma aplicação de imediato. E juntando com isso, a gente tem que também olhar um pouco a questão da satisfação, né? Da paixão, da disposição para cometer erro, né? Se você escolher um curso A, não gostou, vai fazer o curso B. Então, tudo isso é uma maneira de ver a educação que eu acho que ela é mais plausível com a realidade do mercado, principalmente no mercado de trabalho que a gente já começa a observar hoje. Ah, maravilha! E aproveitando o gancho da sua fala, tem muita gente, por exemplo, que faz uma graduação e vai trabalhar numa área totalmente diferente, né? Ou outras que dizem que
foi na hora da vida real, do trabalho, que elas realmente aprenderam. Então, eu te pergunto, a melhor maneira de aprender é fazendo? Então, tem uma pesquisa aí dentro da área da educação e treinamento que fala que 70% do nosso aprendizado vem com a prática, né? 20% com a instrução e 10% com a educação formal. Fica claro, né? Se você senta e faz alguma coisa, você vai aprender e vai consolidar melhor o que você estudou, o que você aprendeu. Isso não tenha dúvida. Mas tem uma coisa que eu acho muito perigosa, deixar só o aspecto da prática. Porque vamos pegar, por exemplo, um engenheiro. Ah, vou fazer um prédio na prática. Cara, não vai dar certo. Ou médico, cirurgia, vou aprender na prática. Não tem coisa que não funciona só com a prática. Então, eu acho que essa questão do conhecimento, na verdade, ele é um fenômeno caótico. Aí deixa eu explicar o que é caótico. Não é que é o caos do jeito de bagunça que a gente está acostumado a observar. Caótico no sentido científico. Por quê? Quando a gente fala de caos, né, é que a causa pode ser menor do que a consequência. Então a gente não tem essa relação de um para um. Por quê? Por exemplo, você vai para uma faculdade, ou você vai para um curso, né? Você vai ter aulas diretas com o professor. Ninguém sabe o que vai acontecer ali. Né? Porque aí você começa a fazer, você começa a ajudar um colega de turma, tem essa interação, né? Esse aspecto da interação humana que é mágico. Né? Então, apesar de acreditar que a prática ela é importante para o aprendizado, em alguns momentos essa questão da educação formal de você aprender ou como aprender, ela também é importante. Então, eu sou bem menos radical de falar, vai aprender na prática e não precisa se preocupar com a educação formal. Não. Eu acho que são coisas que elas precisam ser associadas, porque a educação formal ela traz alguns aspectos que a gente não consegue imaginar, né? E tem outra coisa, e eu sou muito a favor disso, a educação formal te traz resiliência. Porque se você só vai para a prática, você corre o risco de ter aquele pensamento imediatista. Ah, eu só vou fazer o que é legal. E como tudo na vida, nem tudo é filé. Tem osso também. Então tem esse aspecto da educação formal que infelizmente acaba sendo jogado fora, mas que eu acho que é o grande tesouro da educação formal. Prática é super importante, mas sentar, e que a gente fala, gastar cera de cotovelo, é essencial também. Muito bom, grande Léo. E me fala, e os cursos técnicos nessa história, né? Comparado com os tecnológicos, né, aquelas graduações de 2 anos, eles valem mais ou menos, né? Sei lá, fico perguntando, né, se é verdade que um diploma superior vale mais que um técnico. Fala um pouquinho. Em qualquer caso, vale? Então, cara, tem esse aspecto que o Brasil é um país muito. Isso daí é a raiz cultural nossa, né? A gente dá muito valor pro canudo. Isso é ruim. Isso não é algo bom. Se a gente pega os dados, né, a educação tecnóloga, né, ela não tem muita diferenciação na média com uma formação de graduação. Tá? Na média, eu tô falando, tá? Então, de certa forma, o mercado tem uma percepção de valor da educação técnica que é válido. Mas por que a gente está com o lance da faculdade? Né? Por que todo mundo acha que o diploma de graduação é a chave para o futuro? Porque, na verdade, isso é cultural. A gente é o país do doutor, né? Que todo mundo com diploma na mão e tem-se aquela ideia de comodismo, né? O meu diploma pode falar por mim. E eu estou falando diploma numa versão muito mais generalizada, né? Porque acho que existe a consciência hoje que só a educação de graduação
não é suficiente, então as pessoas começam a achar outros postes para se encostar, como, por exemplo, um MBA, um mestrado, um doutorado e por aí vai. E isso não é bom, né? O título, ele tem que estar atrelado ao que você consegue fazer. Porque tem uma coisa interessante aqui que a teoria econômica fala. A teoria econômica, ela fala de dois efeitos para tentar descrever por que educação impacta em salário. O primeiro efeito é essa história que a gente começou a conversa hoje, que é do capital humano. Quanto mais você estuda, quanto mais você se instrui, você aumenta as suas habilidades, e quanto mais suas habilidades, mais você consegue oferecer no mercado de trabalho, e consequentemente isso aumenta o seu salário. Mas tem outro efeito, esse não tão bonito, que é o efeito sinalização. Se você tem um título, se você tem o diploma da faculdade A ou da faculdade B, você, na verdade, sinaliza para o mercado que você tem os conhecimentos de alguém que estudou naquela universidade. E, na verdade, a gente sabe ainda mais que hoje, nem sempre o indivíduo que se formou na faculdade A, ele de fato fez, trilhou aquele caminho da entrada até a formatura, né? Porque a gente tem gente que você pode comprar trabalho, pode comprar TCC, existe vários meandros aí, e eu não estou falando se isso é moralmente correto ou não, é uma realidade que pode distorcer um pouco, né? Então, voltando, a ideia de que o curso de graduação vale mais do que o mercado de trabalho, do que um curso tecnológico, um tecnólogo, na verdade, nos dados para o Brasil, não é verdade. Né? Você tem uma relação aí que é muito próxima. Mas o complicado é a natureza da pergunta, porque, infelizmente, a gente vai atrás da educação para uma profissão. E esse é, na minha opinião, um grande erro. Muito bom, grande Léo. E sobre essa questão, né, com relação à idade, né? Nós precisamos decidir com 17 anos o Enem, o vestibular, qual vai ser a profissão que faremos até o resto das nossas vidas, né? Então, uma decisão muito nova. E como isso da perspectiva da economia e do poder? Cara, talvez aí seja a minha maior crítica ao sistema de educação brasileiro, né? Porque a gente está com um sistema de educação formal que está olhando ainda século XVIII, né? Eu acho simplesmente uma perda de talento quando você coloca um sistema educacional onde o maior objetivo dos alunos é tirar nota na prova, que basicamente é isso, né? Você tem um aluno que entra no ensino primário, né? Aí ele vai para o ensino médio, tudo fazendo prova, tudo fazendo prova, tudo fazendo prova. Para quê? Para entrar no vestibular, porque ele tem vestibular para fazer e ele só vai conseguir entrar na faculdade que ele quer se ele fazer a maior quantidade de pontos. E aí também eu volto àquela ideia da moral, né? Porque a gente sabe que está mais do que disseminada aí a compra de provas dentro do Enem, né? Tem todo o esquema que a Polícia Federal, apesar de tentar com muito esmero evitar esse tipo de problema, é uma realidade. Por quê? Porque o objetivo está errado, né? A gente não tem que educar as pessoas para fazer pontos na prova. E por que eu estou falando isso, né? Porque a gente cria jovens que não conseguem olhar para a quantidade de recursos intelectuais, inclusive, que eles têm, né? Eu não consigo, por exemplo, aprender a usar a cabeça, aprender a estudar, porque me perdoa, né? Você pega qualquer escola hoje, a maioria das escolas no Brasil hoje, e tem aquela ideia de você ter que tirar pontos no Enem. E cadê o pensamento crítico? Cadê a coisa de você se aprimorar, de autoconhecimento, de foco, disciplina e resiliência?
Cara, só a ideia de você, olha só que interessante, só o fato de você colocar os alunos para disputarem uma coisa chamada média já é um tiro no pé. Porque se você pega um aluno que tem média 5, ele é médio. Ele tira 5 ele tira 10 em história e tira 0 em física, por exemplo. É um aluno médio. Ao mesmo tempo que se você pega um aluno que tira 5 em física e em 5 em história, ele também tem uma média 5. Na minha opinião, talvez seja um pouco forte, o sistema de ensino hoje, ele estimula a mediocridade. E a gente tem aquela ideia de que quando os alunos fazem prova, tudo mais, acaba tendo uma certa insegurança e tendo essa necessidade, eu preciso definir minha profissão agora com 17, 18 anos. Primeiro, o mercado de trabalho para o futuro, cara, a gente vai ter 3, 4, 5 carreiras. Nada vai ser fixo em pedra. E eu tenho que ter a flexibilidade, eu tenho que ter todo esse estoque de habilidades mentais, né? Por exemplo, resiliência, disciplina, conhecimento, autoconhecimento, né? Saber procurar ajuda quando eu não estou conseguindo. Todo esse tipo de habilidade, a escola hoje no Brasil, infelizmente, eu consigo dizer que são praticamente nula as escolas que tentam olhar para esse aspecto importante da educação para o século XXI. Então, por exemplo, hoje a gente está numa sociedade, você escolheu um curso de graduação com 17 anos, mas não foi com a tua cara, não foi o que você queria fazer. Quantos têm a coragem, e a possibilidade financeira não é só coragem, tá? Tem um aspecto, mas quantos têm a determinação de falar, meu, não é o que eu quero, eu vou largar? Porque a gente está naquela fase de conhecer, de fazer erros, porque fazer erros é importante também. E a nossa sociedade, a gente não prepara para isso e não vê com bons olhos, na maioria dos casos, gente que assume um erro nesse sentido. Então, é uma situação muito delicada que eu gostaria muito que fosse repensada. Né? Então, esse é o grande ponto. E, Léo, afinal, ter um diploma é sinônimo de ganhar mais, de sucesso, de ter sucesso? Então, um diploma é indicativo de você ganhar mais se você está comparando com alguém que só tem a formatura do ensino médio. Então, olha só a comparação importante. O diploma de graduação representa que você pode ganhar mais se você compara com alguém que só fez até a educação no ensino médio. Isso aqui é importante. Por quê? É aquela ideia. A gente faz escolhas do que a gente vai estudar baseado numa profissão que a gente quer ter. Em alguns aspectos, isso é importante. Se você, por exemplo, quer ser médico, se quer ser advogado, quer ser contador, quer ser engenheiro, não tem jeito. Essas faculdades técnicas, você precisa ter diploma para isso, né? Mas a gente tem que pensar de uma maneira mais aberta, né? Por quê? A gente está entrando numa fase que não necessariamente diploma pode representar oportunidades. Se a gente faz a escolha pensando no diploma, eu tenho diploma, eu vou conseguir emprego, eu acho que isso é um pensamento um pouco perigoso. Porque cada vez mais a gente tem que estudar e ser flexível para estudar coisas que não estão na nossa área de conforto. E eu sou um grande exemplo nisso, porque eu não era uma pessoa com habilidades em exatas muito apuradas. Eu sempre tive problema com matemática e física. E eu acabei entrando na parte de estatística. Amo história, amo filosofia, mas ao mesmo tempo eu estudo programação, estudo estatística. Então, essa ideia que é enraizada no nosso inconsciente social, né, o pensamento de todo brasileiro, lá no fundo, pela programação cultural que a gente tem a tendência de se encostar em um título.
E isso é muito perigoso, principalmente agora no futuro, porque eventualmente a gente pode ter casos cada vez mais onde a pessoa que se esforça, que vai estudar, que vai tentar entender, mas ela só estudou até o terceiro ao ensino médio, ela pode ter mais oportunidade de uma pessoa que ficou parada com diploma, por exemplo, de qualquer área de conhecimento aí. Né? Então, diploma é uma porta, mas é uma porta. Vamos parar de pensar que com o diploma na mão as coisas estão resolvidas. E depois da graduação, Léo? O raciocínio é o mesmo para especialização? O lance da especialização, eu acho que aqui entra um componente importante que é um pouco da paixão. Por quê? Porque você está entrando cada vez mais numa área específica, então tem que ser alguma coisa que você goste de fazer. Então, se você identificou uma área que você gosta de fazer, que você quer se dedicar mais e tudo mais, especialização é uma boa. Mas com os mesmos ressalves, né? Não vai ficar tranquilo achando que um título de especialização vai te garantir as coisas, não vai. É uma porta. É uma maneira de você continuar cultivando conhecimento, que na verdade eu acho que essa é a melhor definição para educação. Educação é um cultivo do conhecimento. Então, a especialização, se você identificou uma área que você gosta, que você tem interesse, que você quer se desenvolver, ótimo, perfeito. Mas ela não pode ser uma parede para você se encostar. Né? Então, tem esse aspecto de você encontrar uma paixão. Outra coisa importante, a gente não pode pensar que, eu sou especialista, então eu vou abrir mão do conhecimento geral. A gente vai tender a ser especialista, mas a gente tem que olhar o ambiente geral. Né? Então, não é que eu sou especialista que eu vou ignorar o fato das generalidades da minha área. Então, eu tenho que entender da minha especialidade e como que a área, como um todo, ela se desenvolve. Né? Então, talvez isso seja uma característica importante para a gente ter em mente. Maravilha. Então vamos falar agora de MBA. Então, a gente ouve, né, as pessoas que se preparam, né, super fazem um mega planejamento financeiro, guardam dinheiro para conseguir se manter durante 2 anos no MBA. Como é isso, esse fenômeno do MBA, que, pelo que eu vejo, muitas vezes ele é mais valorizado que um mestrado, um doutorado. É isso ou eu estou viajando? Então, o MBA ele pode sim ele entrar com essa parte de especialização, digamos assim, né? Depende muito do que a pessoa quer. Tem essa coisa, né, a gente fazer relações de transitividade, né? Por exemplo, MBA é melhor do que doutorado, mestrado. Não necessariamente, vai depender muito do que a pessoa quer, o que ela quer fazer, em que águas ela quer navegar, né? Porque tem coisas que, por exemplo, uma pós-graduação acadêmica vai te preparar que o MBA não vai te preparar e vice-versa. Então, tem que ter muito claro, tem que ter muito em mente que tipo de água você quer navegar. E quando eu falo isso, não existe nada, por exemplo, claro, se a questão financeira permite, você eventualmente depois fazer uma entrada. Por exemplo, a pessoa fez um MBA, inclusive tem amigos meus que fizeram esse caminho, né? A pessoa ela começa com MBA, mas ela gostou tanto de estudar e vai para uma pós-graduação acadêmica, mestrado, doutorado. Então depende muito, né? Esse ponto aqui, o aspecto de que o que você quer fazer e por onde você quer navegar, por onde você quer caminhar, é importante, né? Então não dá para fazer essa relação de que o MBA é melhor do que mestrado. Eu só consigo fazer essa relação a partir do que a pessoa tá almejando, o que ela quer fazer dentro da sua carreira. Aí a gente pode ter uma relação de escala aí para ver o que é mais adequado. E, novamente, nada é fixo em pedra. Então, pode ter flexibilidade. Uma coisa que me chama a atenção quando fala-se de MBA,
e o que vai acontecer com esse mercado pulverizado, porque hoje no Brasil você pode fazer um MBA online em qualquer lugar do mundo. E isso me chama um pouco. Tem um aspecto de preocupação aí, porque dá para se perguntar se um MBA online vai te conseguir oferecer a mesma educação que presencial, as mesmas experiências, né? Como qualquer outro curso online. De educação avançada, né? Então, isso é uma coisa que não é que eu estou falando negativamente, mas é uma pergunta minha. Será que um ambiente, pelo menos em termos de educação avançada, um ambiente 100% online consegue oferecer as mesmas experiências do que um ambiente presencial? É uma pergunta que eu estou ansioso para saber como que isso vai se desenvolver. E aproveitando, então, isso que você está falando, né? Está nesse processo de mudança constante, né? E talvez a gente esteja exatamente no momento da mudança, porque no último ano é só dar uma passada pelo YouTube, por exemplo, que você vai encontrar um monte de história de sucesso de empreendedores digitais que eles estão fazendo bastante dinheiro ensinando habilidades aparentemente simples. Como você vê? Cara, eu acho que esse é o exemplo do que tudo que eu tava desenvolvendo de ideia até agora, né? É seu estoque de habilidade. Se você tem um estoque de habilidade, você consegue desenvolver isso, usar isso de maneira muito proveitosa, é isso, né? A carreira hoje ela pode ser muito mais fluida, né? A gente tem mais oportunidades. O mundo ele pode estar muito mais instável em termos econômicos, mas a gente também tem ao mesmo tempo mais oportunidades. Então vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que fez um curso de panificação, um curso técnico de panificação, e ela cultivou aquele conhecimento, e ela começa a fazer um canal, por exemplo, no YouTube, onde como fazer pães e tudo mais, alguma coisa nesse sentido, ela pode ter uma perspectiva de prosperidade, de florescer na sua carreira, que pode ser muito mais proveitosa do que. Acho que caiu minha. Caiu tudo imagem. Pode ser Isso, muito mais, tranquilo. pode ser muito mais Estamos. proveitosa do que alguém que não fez. Que alguém que só tá tentando se encostar com um diploma. Por exemplo, eu tirei um doutorado e eu sou doutor, sou doutor, sou doutor, sou doutor e não quero saber mais disso, de tentar me desenvolver e tudo mais. Então, o lance dos empreendedores digitais é um tapa na cara da luva de pelica para quem quer se acomodar só com título. A gente tem que cultivar o conhecimento, tem que tentar aprender da maneira mais ampla possível e usar o que a gente aprende. Né? Não tem conhecimento desperdiçado, não tem curso que eventualmente a gente vai ver que é ruim. O que a gente tem é, talvez naquele primeiro momento, a aplicação do que eu aprendi não está claro, mas deixa o conhecimento lá maturando, né? E mão na massa, resiliência, flexibilidade, bom anseio de aprender, né? E o lance da educação, que é o cultivo do conhecimento. Sabe de onde eu tirei essa definição da educação, que eu acho que é a melhor de todas? Bruce Lee. Não. Bruce Lee. Bruce Lee define educação como cultivo do conhecimento. Ó, legal. E Léo, aproveitando que você está falando, né, dessa questão, por exemplo, da panificação lá, que o pessoal tem curso de tudo quanto é jeito hoje que você pode comprar, né, ou que é vendido, né, online. E ao mesmo tempo, a gente nem entrou no âmbito aqui de quanto conhecimento valioso, né, tem disponível na internet gratuitamente. Inclusive esse nosso papo aqui, né? Se você quer fazer parte que a prosperidade faça parte da base da sua vida, vem aqui com L'Economista aprender a linguagem do poder, né, Grandinal?
Então, aqui o propósito nosso é apresentar, né, como que você pode fazer escolhas econômicas mais proveitosas, né? E isso inclui uma série de coisas. Não é só a ideia de finanças pessoais, não é pensar de uma maneira muito mais profunda como é que eu lido com meus recursos. Por isso que a gente fala da linguagem do poder, né? A linguagem do poder é que você faz as suas escolhas. E estamos começando, vem com a gente, né? Fica ligado nas nossas redes sociais, Instagram, o YouTube, que a gente sempre está colocando coisas para estimular você a pensar melhor sobre os seus recursos e com certeza mais desses papos a gente também vai desenvolver. Espero vocês lá. E muito obrigado Valeu, pela audiência no vídeo de hoje. curtam, compartilhem, se inscrevam e até o próximo. Obrigado, gente. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.